Hoje falaremos sobre a unção de Deus, as unções de Deus. 1 Samuel 16:13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Uau, que palavra é essa, hein? Que abertura triunfante, né? Veja, o que é essa unção de Deus? Para que serve essa unção de Deus? E mais do que isso, como podemos ser ungidos e que dádivas de Deus nós recebemos com a unção? Então nós vamos falar sobre essas questões hoje. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, a sua maneira de ver, principalmente o Espírito Santo. Amém? Primeiro, o que é a unção de Deus? 1 Samuel 16:13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi. A palavra ungiu é machar, que significa pintar, consagrar, ungir. Pintar é cobrir as manchas, cobrir as falhas, Você vai pintar uma parede, você vai cobrir aqueles defeitinhos, as sujeiras, as manchas, veja, as irregularidades. Então o óleo é jogado apenas sobre a testa da pessoa, quando muito sobre a cabeça. Quando unge sacerdotes, também coloca nos pés, nos ouvidos, nariz, boca, nas mãos. Como é que então ele fala que vai pintar todo o corpo, Não cobre todo o corpo. Então a gente entende aqui de cara que essa é uma linguagem espiritual, não é uma linguagem física. Na verdade, nós vamos até ver isso daqui a pouco, quando você toma banho, o azeite vai embora, Então que marca é essa sobrenatural que fica na pessoa? Que marca é essa que os anjos e demônios vêm? E quando os demônios viram Jesus, falavam que ele era um ungido de Deus, Quer dizer, que marca é essa? Então nós vamos ver aqui os tipos, de unção e para que ela serve, A unção então é derramar de azeite, que pode ser perfumado ou não, sobre uma pessoa, sobre coisas, inicialmente para consagrar a Deus, mas também para que outras coisas aconteçam. Vamos lá. Então, quais são os tipos de unção e para que elas servem, Primeiro, Levítico 8, verso 10, diz assim: Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o santificou. Então, a unção, em primeiro lugar, a unção consagra algo ou alguém para uso exclusivo de Deus. Então a unção é uma marca no reino do Espírito. E essa marca é muito séria. A pessoa que é ungida, a pessoa que recebe uma unção de um ministério, a pessoa que recebe uma unção de um pastor, de um profeta, essa pessoa precisa levar isso a sério, porque ela está sendo consagrada para uso exclusivo de Deus. Se você consagra a sua casa, se você consagra um objeto, não pode usar aquele objeto para outras coisas. Eu sempre tive na minha casa, por exemplo, violão, porque eu toco violão. Tocava mais, Então eu nunca deixei ficarem tocando qualquer música no meu violão. Por quê? Porque é um violão consagrado. Entende? Então quem vai tocar, primeiro tem que ser uma pessoa que eu possa confiar, não vai ser qualquer pessoa. E também não vai tocar qualquer música. Não é chatice minha, eu consagrei o violão. Se você quer que o seu violão seja usado para qualquer coisa, compra dois. Um você consagra e o outro não. Porque senão você vai usar um objeto consagrado para fazer qualquer coisa? Não pode. Consagrado a Deus, não é mais seu. Então essa visão de que aquilo que é consagrado a Deus não é mais seu, você santificou, essa visão é muito interessante, porque ela vai levar você a pensar também na sua vida. Moisés consagrou a Deus o templo, todos os utensílios, e eles deviam ser usados para louvor e glória do Senhor, e não para outros deuses ou para outros usos profanos. E o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Quando o rei da Pérsia usou indevidamente os utensílios do templo. Daniel capítulo 5, de 4 a 6 e o verso 30. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, de frente da luz, na caiadura da parede do palácio real, numa parede branca.
tinha luz, apareceu uma mão e começou a escrever. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Amados, eu estou todo arrepiado só de ler esse texto. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, ele caiu. E os seus joelhos batiam um no outro. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos caldeus, foi morto. Amados, o texto é muito longo, não vou ler tudo, mas veja, ele foi lá quando Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo lá para a Pérsia, para a Babilônia, depois Pérsia, etc. Ele pegou aqueles utensílios e usou num banquete para 1000 pessoas, com suas concubinas, com todo tipo de bagunça, bebedeira e orgias e sei lá mais o que. E ali naquele lugar começaram a exaltar outros deuses usando os utensílios do templo. Na mesma hora apareceu uma mão na parede e começou a escrever: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Você foi julgado, foi condenado, e o seu reino vai passar para a mão de outro. Naquela mesma noite ele morreu. Amados, é muito sério. Êxodo 37, 29 diz assim: também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, qual obra de perfumista. Você imagina? O óleo sagrado da unção. Então, quando o Senhor está falando, a primeira coisa é que o azeite, o óleo da unção, a unção é para consagrar algo para uso exclusivo de Deus. E uma coisa consagrada nós não podemos brincar. Não brinca. Quando você lê lá em Coríntios que fala que muitos não discernem o corpo de Cristo, não discernem as coisas de Deus, e aí estão passando por doença e uns já até morreram, ele está falando disso. Pessoas que brincam. Em Gálatas fala, de Deus não se zomba. Gálatas 6. Então veja, muitos textos da Bíblia nos levam a ter temor de Deus, respeito com as coisas de Deus, reverência com as coisas de Deus. Então quando as pessoas vão lá, por exemplo, na igreja, vão tocar um instrumento, vão fazer um louvor, tem que haver reverência, tem que haver respeito, porque senão você vai trazer condenação sobre a sua vida. Tem que haver respeito, reverência. As coisas de Deus são sagradas. Se você vai pegar alguma coisa da igreja, devolve. Se você vai usar alguma coisa da igreja, toma cuidado. Se estragou, avisa, vamos consertar. Porque aquilo é consagrado a Deus. É fruto de ofertas de muita gente que dá o seu suor ali para construir aquele negócio para agradar a Deus. E aí vai alguém sem reverência, sem respeito e vai destrói? Não pode, não pode. Não pode, né? Amém? Então, o primeiro aspecto da unção é que ela é para consagrar algo para uso exclusivo de Deus. Segundo, a unção capacita com autoridade. 1 Samuel 10:1 diz assim: então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Ele estava ungindo Saul como rei. Então a unção, ela capacita a pessoa a exercer um cargo de autoridade. A unção não serve apenas para consagrar a pessoa a Deus. Saul já era consagrado a Deus, ele já era judeu desde que nasceu, da tribo de Benjamim, foi circuncidado quando tinha 8 dias de idade, ele já cresceu ouvindo a palavra de Deus, ele já era consagrado a Deus desde pequeno. Mas aqui ele recebe uma capacidade para exercer um cargo de autoridade. Ele recebeu uma capacitação de Deus. Então na Bíblia são ungidos reis, são ungidos sacerdotes, e nesse momento recebem o poder de Deus para exercer aquela autoridade espiritual. Você precisa ter autoridade espiritual. Então veja, a unção também serve para capacitar você com autoridade para exercer um cargo ou para uma atividade que você precisa de autoridade espiritual. Não faça bobagem de sair no arraial dos outros, sair em outras cidades, querendo fazer as coisas no peito e na raça, que não funciona. No mundo espiritual tem que haver respeito à autoridade, tá?
quem unge também tem que ter autoridade. Não é qualquer pessoa que unge você, não. Por isso que a Bíblia fala, não deixa ninguém pôr as mãos sobre você precipitadamente. Por quê? 1 Reis 1,39. Então Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse, viva o rei Salomão. Ou seja, para ungir um rei tinha que ser um sacerdote ou um profeta. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ter autoridade espiritual. Agora, o rei, que era uma autoridade civil, não podia ungir um sacerdote, não podia ungir um profeta. Tanto é que tem um texto, esqueci de anotar a referência aqui, quando Saul quis ofertar um sacrifício. Samuel estava demorando, o povo estava inquieto, ao invés de Saul falar, todo mundo aí fica, espera aí o sacerdote, Saul foi querer agradar as pessoas e foi ele querer fazer o sacrifício que era só para Samuel e os sacerdotes fazerem. Nosso Deus, quando Samuel chegou, foi ali que Saul perdeu o reino dele. Foi ali que falou, olha, você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você pode transgredir o mandamento de Deus? Deus falou que só os sacerdotes podem fazer isso. O que você está achando? Só porque você é rei, você acha que você pode quebrar a palavra de Deus, fazer o que você quiser? Cuidado, amados, porque há um princípio de autoridade. A palavra de Deus tem que ser obedecida, seguida, para a gente não entrar em condenação. E aqui, a unção de Deus, ela é muito séria, né? Levítico 10, verso 7, olha o que diz o texto. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Como é que é? Você é ungido de Deus e você não pode entrar em qualquer lugar? É isso aí. Você não pode andar com qualquer pessoa? Você não pode vestir qualquer roupa? Você é ungido de Deus. Você é uma mulher ungida de Deus. Você é um homem ungido de Deus. Você não pode fazer qualquer coisa que os outros fazem porque você é ungido, você é diferente. E se você fizer qualquer coisa, você pode entrar em condenação e você pode até morrer. Por quê? Porque você é ungido. Você não pode transgredir o seu compromisso, o seu voto com Deus. Você fez um voto. Você fez um compromisso. Você tem com Deus, uma aliança. E com essa aliança aqui com Deus, você não pode brincar não. Porque senão você morre. Amém? Se Deus tinha esse tipo de postura com o Antigo Testamento, por que não com o Novo? Quer dizer que nós agora podemos fazer qualquer coisa? Não, negativo. Podemos não. O óleo sai quando você toma banho, mas a unção não sai nunca mais. Tenha cuidado e zelo com as coisas ungidas de Deus, inclusive com a sua vida, viu? Mas você precisa ter esse temor de Deus, porque você é um homem ungido, uma mulher ungida, você tem que ter esse cuidado, amém? Terceiro, a unção depende da escolha de Deus, não dos homens. 1 Samuel 15, 17 fala sobre a unção de Davi, né? Perdão, a unção de Saul, e Samuel explica para ele por que ele tinha caído. Prosseguiu, pois, Samuel, embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. Olha só. Então a unção depende da escolha de Deus. E aqui uma coisa muito importante, porque há muitas culturas, há muitos países até, onde a pessoa nasce dentro de uma casta, dentro de uma situação na sociedade, e ela vai viver a vida inteira até morrer ali, ela não muda, não pode mudar. Mas com Deus não. Saul era o menor, ele era da tribo de Benjamim, que nessa época aqui era a menor das tribos de Israel. E Deus foi lá e buscou ele lá e ungiu ele rei sobre Israel. O da menor tribo veio a ser o rei. Só Deus faz isso na sua vida. A unção de Deus, ela te transporta para outro nível. Ela muda a sua história, ela muda a sua vida. Por isso que a unção de Deus é tão importante. Por isso que Davi fala, não retira de mim teu Santo Espírito. Porque ele sabia que aquilo era o fim.
Então, quando você é ungido de Deus, você tem que cuidar muito bem disso. Se você tropeçou, corrige rápido, volta logo para os braços do Senhor. Não brinca não, porque o inimigo está doido esperando uma brecha para pegar quem está brincando, né? E muitas vezes a gente fala, mas eu não sabia. Se você correr na estrada, você vai ser multado, sabendo ou não. O guarda não vai perguntar se você sabia. Então veja, nós temos que buscar o conhecimento de Deus, amém? Porque o reino espiritual é muito sério, né? E a unção de Deus, ela vem sobre sua vida. Se você levar a sério, ela vai te impulsionar para cima. Vai fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Quarto, a unção libera o poder de Deus sobre a pessoa. Olha aqui, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa tremenda. E essa palavra se apoderou, em hebraico, é tsalar el, que significa desobstruir, libertar, ir sobre, mover-se com poder. Veja, a partir daquele momento o Espírito Santo veio sobre Davi, desobstruiu a vida dele e começou a se mover sobre Davi com poder. É que nem uma nuvenzinha, quando Davi anda, o poder de Deus vai sobre ele. Por isso que é ungido, porque aquilo lá está em cima de você a vida inteira. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Quando eu vi isso eu falei, não, o poder de Deus está sobre minha vida. E onde eu vou ele se move comigo, me protege, me cobre. Por isso que lá em Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, repousa à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Olha aqui, isso aqui ó, é a unção de Deus sobre sua vida. E aqui é uma presença de poder, um novo relacionamento com Deus. No Salmo 20, verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Olha aqui. Ele lhe responderá lá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Que maravilha! Olha que coisa incrível! Deus protege seus ungidos, você está aqui ó, debaixo dele. Há uma liberação especial da proteção de Deus, do poder de Deus sobre aqueles que entregam a Ele a vida e se tornam seus ungidos, suas ungidas. Então, quarto, a unção libera o poder de Deus sobre sua vida. Amém? Quer ser ungido ou não quer? Eu quero. Eu quero continuar ungido e ser mais ungido. Porque tem várias unções. Quinto, a unção transforma nossa alma. Olha que coisa incrível e poderosa isso. Gente, que coisa incrível. Salmo 45, verso 7. Amaste a justiça e odiaste a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Esse texto Paulo repete lá em Hebreus. Esse texto é poderoso, porque óleo da alegria é shemen sazon, que significa... O shemen é um óleo de oliva que pode ter perfume. E sazon, eu acho que fala sazon, não tenho certeza, não vi essa parte como é que pronuncia. É a alegria, mas não é uma alegria que você ouve uma música e fica alegre. É felicidade interior, é regozijo, é aquele êxtase, aquele gozo, aquela alegria interna. Então, é uma alegria que vem sobre a sua vida, entra dentro de você e começa a sair como rios de água viva. É aquela pessoa que ela é cheia de dentro para fora. Então a unção transforma a sua alma, a unção cura suas mágoas, seus traumas. Quando você entra na presença de Deus, você é curado. Você precisa se expor aos louvores, à adoração, a um ambiente com a presença de Deus, porque o Espírito Santo na unção, ele quebra essas mágoas, ele liberta a sua alma, ele cura a sua alma. Por isso que a Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, Saul era liberto dos demônios, ele ficava livre. Por quê? Porque a unção de Deus, a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Sexto, a unção transfere dons e ministérios. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Então veja, o Senhor me ungiu
para pregar as boas novas. Esse é o ministério. Você foi escolhido por Deus para essa missão. Deve haver uma unção de autoridade na sua vida. Aqui nesse texto fala que Jesus foi ungido, Deus foi aquele que transferiu a ele dons e ministérios, e o Espírito Santo é que capacita Jesus a agir com poder para cumprir sua missão. Então os três estão presentes, né? A Bíblia fala que quem te unge é Deus. Então é muito importante a gente buscar esse reconhecimento espiritual, essa unção, né? Nossa igreja precisa ungir pastores. Nós temos pastores e pastoras que estão atuando, que estão à cabeça de ministério, que estão fazendo uma obra maravilhosa, e nós precisamos reconhecer isso. Amém? Nós precisamos reconhecer isso. Tá? A falta de reconhecimento da autoridade, de transferir dons e ministérios na unção, é uma falha que nós vamos corrigir isso. Sétimo, a unção manifesta o amor. Olha que coisa mais maravilhosa que esse texto. João 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Que coisa linda! Maria amou muito e foi muito perdoada. Essa unção ficou registrada. Jesus falou, olha, isso que ela fez vai ficar registrado para toda a eternidade, para que todos saibam o que ela fez. Jesus recebeu essa unção com muita alegria. Então, essa unção é a unção que manifesta o amor. Amém? É uma unção que você manifesta a Deus o seu amor. Não é verdade? Então, quando você manifesta o seu amor a Deus, se consagra a Deus, você faz algo para Deus, que tem um preço. Davi falou isso, né? Abraão falou, olha, eu não quero esse terreno para enterrar minha mulher de graça, eu quero pagar, porque eu não quero que ninguém fale que me deu nada, que prosperei porque ajudou, eu prospero porque Deus me faz prosperar. É uma relação com Deus muito forte. E é isso que a unção faz, ela manifesta o amor de Deus, né? Ela deu o que ela tinha de mais precioso, né? Oitavo, a unção junto com a oração pode curar enfermos. Olha que coisa poderosa. Tiago 5, versos 14 e 15. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Por que eu numerei os três? Porque essa oração com unção de óleo não é qualquer coisa. A oração que salva o doente, seus pecados são perdoados, sua doença é curada. Aqui o texto fala, a oração da fé salvará. Então não é unção. Para que ungiu então? A palavra levantar, o Senhor o levantará. Essa palavra levantar é egeiro em grego, que significa despertar. Levantar de novo, pôr para cima. Não é levantar a pessoa do chão, ficar em pé. Pode ser usado também assim em alguns lugares, mas não é. A pessoa estava desolada, deprimida, com a alma abalada. Por quê? Porque ela tinha pecados. Precisavam ser perdoados. Essa aqui é uma pessoa que desviou, que caiu da fé. É uma pessoa que estava precisando de restauração. Então não é somente a oração, mas também a unção de Deus tem que ser aplicada sobre ela de novo. Um renovo da unção, o óleo fresco, como Davi fala, o óleo fresco, para cada dia uma unção fresca, um renovo. E essa pessoa doente precisava ser restaurada. No seu espírito havia pecados, na sua parte física havia uma doença, e na sua alma havia desânimo, depressão. Então veja, a unção com óleo, ela sela a salvação e ela ergue quem precisa ser restaurado. É maravilhoso. Maravilhoso. É incrível, esse texto é muito abençoado.
Nono, a unção traz conhecimento sobrenatural. Olha só, 1 João 2, versos 20 e 27. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim permanecei nele. Que coisa poderosa! A unção te ensina todas as coisas. Toda a ciência de Deus. Eu tive uma experiência profunda nesse texto com um pastor, um homem que eu não tenho mais contato, eu creio que ele já faleceu, porque ele era muito já idoso, é o irmão Bernardo, um homem de Deus inglês que morava aqui em Belo Horizonte. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial, foi preso pelos japoneses e ele ficou jogado num buraco que não podia ficar em pé nem sentar direito, ele ficava todo torto, ficou lá mais de um ano. E quando ele já não conseguia mais levantar, nem andar, nem nada, ele estava todo atrofiado. E ele falou para Deus lá dentro daquele buraco: se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir toda a minha vida. E Deus tirou. E ele saiu, foi liberto de uma maneira sobrenatural. Sua saúde foi completamente restaurada. E ele tinha um ministério em Belo Horizonte. E ele pregava o evangelho, e ele ensinava, tinha uns estudos bíblicos por correspondência. Gente, estou falando aqui 40 anos atrás, tá? 40 não, 30. E aí, ele, um dia falando comigo, contou que ele ganhou um computador de oferta. Computador, gente, antigaço, né? 30 anos atrás. E ele não sabia usar o computador. E ele pegou esse texto e falou: Espírito Santo, eu não tenho quem me ensine, eu preciso usar esse computador que vai me ajudar demais nos estudos bíblicos, para mandar pelo correio, para a gente imprimir. Então eu quero que o Senhor me ensine. O Espírito Santo falou: pois não, senta aí. Ensinou ele a instalar o computador, instalar os programas e usar. Um homem que nunca tinha posto a mão no computador. Então o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. No avivamento da Rua Azusa, a irmãzinha, que nunca tinha botado a mão no piano, sentou e começou a tocar como se fosse uma professora de piano. O Espírito Santo veio sobre ela, a unção de Deus veio sobre ela e ela tocou piano. Então veja, há uma fronteira que nós temos que romper. A fronteira do desconhecimento, a fronteira daqueles que não conhecem a palavra de Deus. 10ª e última, a unção ministerial da grande comissão. Presta atenção que é uma sequência, eu vou ler vários textos, eu preciso que você concentre. 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Presta atenção, quem unge você é Deus. O Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida junto com a unção de Deus. Ele é o elemento da unção. Quem unge você é Deus. E ele diz aqui: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então Deus te dá o Espírito Santo. Ele sela. Então veja, recebemos uma unção de Deus que nos sela para a salvação. O que é selar? Agora estamos cozinhando nessa quarentena, né? O que é selar uma carne? Você pega aquele pedaço de carne, põe no azeite bem quente e vai virando para selar. Aquela carne não perde mais a água, os ingredientes que tem dentro dela. Ela fica selada, é como se fosse uma capa. E quando a Bíblia fala que o Espírito Santo te sela, o Senhor, quando Deus te unge, você é selado. Significa que você é selado para a salvação, você é marcado, protegido, guardado, separado. Inúmeras palavras vêm aí, muito rico. Então somos ungidos por Deus para a salvação. Nesse momento, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Em Atos 10, 38 fala: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Presta atenção, a unção de Deus sobre Jesus, ela também trouxe o Espírito Santo e poder, e o capacitou
para sair no ministério, para ir por todo lugar. E olha o que ele fazia, presta atenção nesse texto. O texto fala que ele foi capacitado, veio o Espírito Santo e poder sobre ele, e ele andava por toda parte fazendo bem, curava os enfermos, expulsava demônios. Isso não te lembra algo? Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhes, Jesus dizendo para os discípulos quando ele foi subir aos céus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aqui, será salvo, o selo, quem crer e for batizado será salvo. É a unção da salvação, é o selo, o seu nome escrito no livro da vida. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha aí o que Jesus fez, nós vamos fazer. Falarão novas línguas, conversa com Deus. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Você vai andando e fazendo bem, vencendo o mal. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, a mesma unção que Jesus teve, nós temos. A mesma missão que Jesus teve, nós temos. O mesmo chamado que Jesus teve, nós temos. A grande comissão é essa unção que nós recebemos de Deus. E isso não é para alguns, isso é para todos. Todos quantos são cristãos, todos que são chamados pelo nome de Cristo, todos que são povo de Deus, recebem a mesma unção, que no mesmo momento te sela para a salvação e te capacita para a obra missionária de Jesus, que é ir pelo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os endemoniados, fazer a obra de Deus e vencer o mal. Todos somos chamados como missionários, e a unção nos sela para a salvação e nos capacita para a grande comissão. Amém? Uau! Falamos sobre as unções de Deus na Bíblia, né? Temos mais detalhes, assim, minúcias, né? Por exemplo, a unção de evangelista, né? Jesus foi ungido em Isaías 61, em Lucas 4,18 ele mesmo fala isso. E Timóteo foi ungido também como evangelista, né? Paulo fala, cumpre o teu ministério, né? Que recebesse com imposição de mãos do presbitério. A unção com óleo de alegria, que nós falamos de Salmo 45:7, a unção de cura de Tiago 5, a unção do conhecimento de 1 João capítulo 2 e a unção da grande comissão, a unção de missionários, que está lá em Marcos 16, né? Então, você é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. O que você fará agora com a sua unção? Amém? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você ficar trancado dentro de casa, você não vai cumprir a grande comissão. Mas se você abrir sua boca e deixar Deus agir, Ele vai confirmar suas palavras com sinais e prodígios. Amém? Ouviram Jesus, vão te ouvir também. E eu queria encerrar então esse seminário abençoando você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz e que Deus te unja poderosamente, capacitando a toda boa obra, como Jesus, que andava por todo lugar fazendo bem, pregando o evangelho, curando os enfermos, fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente.